Meus irmãos, então vamos abrir Êxodo capítulo 20, versículo 18. Eu queria terminar aqui essa perícope dos 10 mandamentos e entrar aqui na lei sobre o altar do Senhor até o versículo 26. Então, vamos ler, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Agora o 22, a lei sobre o altar do Senhor é o título. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em reverência, Senhor, nós clamamos por Tua voz, nós clamamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo discernimento, e que nós possamos, ó Deus, não ouvir, ó Pai, aquilo que não vem de Ti. Possamos ter agora ouvidos e olhos atentos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente terminou a saga dos 10 mandamentos, né? Cada versículo deu pra gente aí pelo menos um domingo. A gente teve alguns, né, que renderam mais. E agora a gente chega no final dessa fala de Deus aqui e a gente consegue ver como que o povo está diante de tudo isso, né? Qual a reação, qual a resposta do povo à voz de Deus. E aí eu queria aproveitar para lembrar, né, assim, que existe uma música que a gente ouve muito, canta muito, né, aquela música do Morada, né? Tudo sobre você, o nome. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar, né? É assim a música. E a gente, quando lê aqui, eu queria investigar com vocês aqui para ver se essa música realmente está falando algo bíblico ou se ela está sendo herege. Porque quando a gente lê aqui o texto, a gente vai voltar agora no capítulo 19, a gente percebe que Deus que criou os limites, né, para que o povo não subisse, né? Então a gente vê assim, então como assim eu vou subir o monte? Eu vou morrer, né? Então, e é isso que a ideia é a gente pensar um pouco hoje, porque
esse texto, ele fala muita coisa, né? Eu não sei nem se... Eu acho que vai ser só um preâmbulo aqui para a gente conseguir degustar um pouquinho, sabe? Da profundidade que esse texto traz sobre a presença de Deus, né? Principalmente. Qual é a relação que nós temos com Deus, enfim, e outras coisas, né? Como que a gente consegue ou não acolher esses mandamentos, sabe, que o Senhor nos fala. Também fala com a gente sobre deslumbramento, fala com a gente sobre ir ao Senhor e também vê-lo vindo a nós. Fala sobre transcendência e imanência. Então, vamos começar aqui lendo Êxodo, retomando aqui Êxodo 19, do versículo 9 em diante. Então, só lembrando que Israel tinha chegado ao Monte Sinai, né, quando se completaram os 3 meses em que os israelitas tinham saído do Egito. E agora, né, disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Então, só uma pausa aqui. Aqui, esse versículo 9 já mostra para a gente que Deus tinha um propósito, né, com isso aqui. Deus estava colocando Moisés como mediador entre ele e o povo. Então, esse versículo 9 aqui é importante para isso. Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, lhe passe a confiar sempre em você. Agora, versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte. Olha, aí vamos prestar atenção aqui, ó. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Versículo 13. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Aí eu queria, quem gosta de sublinhar, sublinhe isso. Ó. Então Deus está falando, coloquem o limite, ninguém pode colocar a mão. Imagina, você tem que subir o monte, você precisa pôr a mão, né? Não tem jeito, você vai meio que escalar ali. Não subam. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então, essa parte é muito importante. Porque vai continuar, né? Deus falou a primeira vez sobre o limite. Aí, tendo Moisés descido do monte, fez o que Deus mandou, né? Consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Então, outro parênteses aqui, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque temos casados aqui. Não é que a intimidade é pecado, lógico que não, né? Mas é como se Deus estivesse pedindo um jejum, né? Um jejum especial ali, para que houvesse aquela preparação. Vocês vão encontrar o Senhor, então se preparem. Aí, versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia, chegou o dia, né?
houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Isso aqui é importante também sublinhar. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que... Rapidinho, parar de novo. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. E aí a gente viu tanto... A gente teve 2 aulas, né? Tanto da Camila como do Hugo, falando sobre isso, comparando com o Pentecostes, né? Que Deus também, o Espírito Santo desce em línguas de fogo. Né? Então, alguma coisa aqui bem análoga, né? Então, como Deus estava ali descendo em chamas de fogo, dele subia fumaça, como que de uma fornalha, né? Saía fumaça do monte. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse... Então agora a segunda vez... Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Então, olha só, gente, a primeira vez que Deus falou, ele deu uma condição. Ele falou, coloque os limites e ninguém toque o monte. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir. Então, eles iam poder subir, né? Somente quando houvesse o toque. O que aconteceu lá no versículo 16? Todos no acampamento tremeram de medo. E agora parece que Deus mudou a condição. A segunda vez agora que Deus fala, não tem mais condição. Desça e alerte o povo, o Senhor falando, que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte, declare o santo. Parece que Moisés não conhece o povo, né? É como se Moisés estivesse falando, mas Deus, o Senhor já falou, eles estão sabendo, né? Mas Deus falou de novo, né? Só que agora ele já trouxe essa mudança, agora não sobe mais. E o Senhor respondeu, versículo 24, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão, quanto aos sacerdotes e ao povo, está falando a terceira vez, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Foi isso. E aí, a música é heresia ou não? Eu vou subir o monte. Essa parte que a gente lê aqui, ela é muito legal, assim, porque a gente vê tudo acontecendo muito rápido e sendo narrado assim de uma maneira muito presente, né? O foco aqui acaba recaindo sobre essa mensagem que Deus está passando. E a gente acaba deixando passar alguns outros aspectos, né, que estão aqui, mas que a gente vai precisar olhar outros textos para entender, né? Então eu queria abrir, por exemplo, agora Deuteronômio 5:5.
que já é um outro momento. Moisés está falando com o povo de algo que já passou. Então, esse momento que a gente leu, de Êxodo 19, só que agora ele já está mais à frente, ele está lembrando, né? Então, Deuteronômio 5, versículo 5. Ele está lembrando aqui, né? Ouça Israel, os decretos e tal. E ele fala, naquela ocasião, né? Versículo 4, melhor, né? O Senhor falou com você, povo, face a face, do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você, né? Ele foi o mediador, para declarar-lhe a palavra do Senhor. Porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. Né? Então, a gente vê aqui que o que aconteceu é que aquela condição, voltando lá para Êxodo 19, aquela condição que Deus deu a primeira vez, né? Somente quando a corneta soar, ela foi alterada quando eles tremeram de medo. O medo fez com que eles perdessem aquela consagração, perdessem aquele jejum, aquela entrega, aquele momento. Sabe-se lá o que de fato gerou no coração deles, o que foi gerado no coração deles pelo medo. E isso aqui tem muita coisa para a gente refletir, né? A gente sabe que a nossa perspectiva humana ela é baseada em conhecimento de causa, ela é baseada em tanta coisa que não é de maneira nenhuma sábia, que muitas vezes leva a gente ao desespero, atitudes desesperadas. Então, trazendo um pouco para a nossa vida, né, eu fico pensando que essas semanas agora, né, a gente tem, eu e Hugo, passado por alguns momentos assim, de medo, né? Não sei o Hugo, mas eu... e é muito difícil a gente, com medo, não deixar que o desespero tome conta, né? Não fazer com que a gente comece a... Primeira coisa, não confiar no Senhor, né? Não confiar nele. Segunda coisa, a gente começar a querer fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Terceira coisa, a gente pensar até mesmo em desistir de tudo, porque dependendo do que for, né, a pessoa perde completamente a esperança. Então, a gente percebe aqui algo que não ficou lá atrás. É uma relação com Deus que até hoje a gente vive. Aqui está muito claro perceber que o povo de Israel está buscando o Senhor, né? Eles estão ali em direção a saber o que o Senhor vai dizer para eles sobre como ser povo eleito, povo dele. Hoje talvez a gente se perca um pouco nessas outras perspectivas, porque assim como a gente viu antes, tem momentos que a gente quer água, né? Tem momentos que a gente quer a terra, tem momentos que a gente quer coisas materiais, a gente quer saúde, a gente quer outras coisas. E esse texto é muito específico porque aqui eles estão em relação com Deus. É Deus colocando parâmetros para começar um relacionamento.
E eles têm medo. Mesmo assim, mesmo o Senhor que tirou eles da escravidão, mesmo o Senhor que deu água para eles, mesmo o Senhor que os protegeu, né, do exército, a coluna de fogo, os protegeu do frio, do calor com a nuvem, o Senhor que mostrou amor, que mostrou cuidado, nesse momento ele mostra uma nuvem, fogo. E aí a gente pode pensar nisso, sabe? O que é, ou melhor dizendo, quem é o nosso Deus? Isso faz parte da revelação dele também. Nós temos sempre essa dicotomia, digamos assim, né? Nosso Deus, ele é todo-poderoso, sobrenatural, transcendente, mas ele também é presente. Ele está conosco. Ele aquece o nosso coração. Ai, obrigado. Está secando aqui. Pastilha. Então, é de fato um enigma. E é importante a gente perceber que a gente não tem esse conhecimento de quem é o nosso Deus totalmente. E ele se colocar por trás de uma fumaça, como uma vez a Camila trouxe aqui, muito legal, né? Ao contrário da gente que usa o véu para se esconder, Deus usa o véu para se revelar, né? Isso é muito legal, porque a gente viu ele se revelando na sarça, a gente viu ele se revelando, como eu já falei, na coluna de fogo, na nuvem. A gente lê no Salmo 19, né, que toda a criação proclama a glória do Senhor. Tudo mostra quem ele é, né? E, ao mesmo tempo, a gente continua sem compreendê-lo totalmente. A gente continua sem ter essa noção. E isso mostra para a gente o que a gente precisa em relação à postura, sabe? Se a gente perceber que o desequilíbrio entre essa ideia que a gente tem de transcendência e imanência vai gerar as mais diversas pregações estranhas que a gente ouve por aí, um excesso, por exemplo, de imanência talvez faça com que a gente olhe tá. Sim. Não, então, falando bem basicamente, transcendência é o que transcende a nossa ideia, né? A nossa percepção, a nossa concepção de vida, né? É perceber que a gente não consegue, de fato, comparar. Transcende. Não tem explicação. É o inefável que Paulo diz que foi, né, ao terceiro céu e encontrou, e não há o que falar. Não tem metáfora que explique. Né? O imanente é o contrário disso, é aquilo que a gente consegue ver, comparar, que a gente consegue tocar. E legal de falar dessa coisa do véu é justamente porque ao se utilizar dessas coisas imanentes, o Senhor nada está fazendo a mais do que metaforizar o inefável. Então ele faz como a gente viu nessa questão aqui do... Lembra que a gente falou da vassalagem? Quando Deus começa a conversar ali sobre leis e tal, por meio de Moisés, ele está usando algo que o povo conhece naquela região. Né? Essa relação entre um rei, por exemplo, que dominava um lugar e começava a combinar ali com o povo certas leis, como é que seria, né? Obrigações de um lado, do outro. E a gente viu como que isso é bonito da parte de Deus, né?
trazendo dignidade ao povo, que era apenas escravo, que só tinha deveres, e que agora passa a ter direitos, e que Deus vai cuidar, e que Deus vai dar a terra, e que Deus vai ser né, aquele que os guarda, né? Então, eu não sei se ajudou, não, tá? Porque quando a gente começa a perceber, né, as diversas palavras, a gente precisa ter esse cuidado. Por exemplo, coisa do tipo assim, determina que tal, sabe? Parece que você está falando com o seu cachorro, né? Então você está perdendo a noção da transcendência de Deus, do inefável do Senhor, e colocando Deus como sei lá o quê, né? Ou, ao mesmo tempo, a gente, por outro lado, né, um excesso de transcendência. A gente não se dá conta que Ele é o Deus conosco, o Deus presente. E a gente ficar naquela, se Deus me ouvisse, o que eu faço para Deus me ouvir e tal? E, meu amigo, dobra o joelho e fala com Ele. Ele está aí, né, contigo. Então, a gente corre o risco de errar aí. Qual é a resposta para isso? Jesus Cristo. Jesus vai ser justamente o equilíbrio perfeito. A gente lê o Evangelho, é justamente a gente lembrar e reconhecer, de fato, o equilíbrio correto entre transcendência e imanência. É o Deus que está ali conosco, caminhando lado a lado, sofrendo conosco, padecendo conosco, mas a gente sempre sabendo, né, que a qualquer momento ele vai subir ao monte e vai ter uma transfiguração, ou ele vai curar alguém, ou algo totalmente inesperado, como muitos pães se multiplicarem, como andar sobre as águas e tantas outras coisas acontecerem, né? Então, esse é o desafio. Não é que o texto traz uma resposta. A Bíblia não vai dizer para a gente, olha, assim, assim, assim. O convite é, como a gente sempre fala, para o relacionamento. E para essa perplexidade, esse deslumbramento de perceber essa presença, sabe? A gente viajou agora para Foz do Iguaçu e quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei, né? Principalmente essa parte aqui do capítulo 20, quando eles falam assim, ficar à distância, né? Fala tu mesmo, Moisés, e a gente vai ouvir, mas que Deus não fale conosco para que a gente não morra, porque é assustador tudo aquilo. Ele realmente é totalmente diferente do que Moisés. Eu prefiro Moisés do que ouvir esse... Imagina, você na base do monte e você vendo, né, terremoto e fogo caindo e pegando fogo e uma voz... O texto diz que eles ouviram a voz, né? Eles não subiram, mas eles ouviram. Isso é tremendo. E assim, é de tremer mesmo. E faz com que a gente fique aterrorizados. Mas isso bom, isso a gente vai ver depois. Mas o que me fez lembrar foi que quando a gente foi lá nas cataratas, a gente pegou um passeio lá, o Macuco, né, o nome? Que passa... Quem já foi lá nesse passeio? Ah, uma galera. Parece o encontro, né? É tremendo. Tô brincando, gente. Gente, que experiência maravilhosa. E assim, para quem não tem medo. O medo é a coisa. E aí a Fábia tinha falado, né, para a Adriana, deu uma dica só para ela. Falou assim, Adriana, faz o seguinte, não fica do lado direito, não. Deixa o Gustavo ficar lá. Deixa o Gustavo ficar lá. Aí você fica do outro lado. Porque é terrível. A água vem com vontade. Aí, né, eu tô lá, né? Aí tem um primeiro momento que vem a gente olhando as coisas, tudo muito lindo, né? E aí tem
umas montanhas assim que você, de repente, quando passa essas montanhas, a gente vê uma paisagem linda demais, que eu acho que é o lado lá da Argentina, né? Um monte de água saindo assim. E aí o Benjamin do meu lado, assim. Aí você vê, a Adriana ficou lá, né? Ficou. Vão vocês, né? Vai. E aí, quando a gente se depara com aquilo, uau, um monte de água. E o Benjamin falou uma coisa assim: caramba, papai, olha só, são várias águas pequenas, né, que vão se juntando e vira essa coisa toda. Aí eu tava daquele jeito assim, qualquer coisa já era Deus falando, sabe? Pô, Jesus! Né? E aí... E aí, nossa, é muito, muito bom. Eu chorando lá, culto de reteté lá, o negócio foi violento. Aí daqui a pouco a gente foi para a parte principal, né? Que foi a hora que ele vai para chegar embaixo das cataratas. Você fala, não vai dar certo, a gente vai morrer, não tem como, né? Você chegar lá, a gente vai morrer, não é impossível. É difícil falar isso. Eu me lembrei de uma oração, Deus fez eu lembrar na hora de uma oração de quando eu era pequeno. Eu falava assim, Deus, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir. E aí, me veio bem assim, será que você aguenta? Na hora que entrou o negócio, você não consegue respirar. E aquele negócio é muito bom, Deus, mas eu quero, mas você não aguenta. Mas eu quero, Senhor, não aguenta. E eu saí de lá com essa noção, sabe, de que o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele se revela aos poucos. Senão a gente não aguenta. E quando ele fala, né, que nós temos a oportunidade de vê-lo face a face, como ele disse para Moisés, né? Moisés queria também, né? Ele fala, a gente vai chegar lá ainda, estou dando spoiler, né? E Deus fala para ele, né? Calma, né? Eu vou colocar a mão e aí eu vou passar e você vai me ver passando de costas para ver a minha glória. Então é sobre isso, sabe? A transcendência, esse respeito, sabe? Da gente saber que o nosso Deus é maravilhoso, mas é uma maravilha de não medo, mas de... É inefável, não tem, né, o que dizer. De poder realmente se extasiar, sabe? Isso que a gente às vezes busca em tanta coisa que não chega nem perto de quem ele é. Então o povo chega aqui diante do Senhor como um rei. A gente vai ter essa relação entre pensar ele como nosso amigo ou um rei todo-poderoso. Quando a gente vê, por exemplo, Esté se prepara toda, né, para ver só ela, mas ela pede ao povo que jejue 3 dias. E quando ela vai, o texto diz que ela coloca uma roupa bonita, que ela se perfuma, que ela se prepara. Sabe? É isso. Essa intenção de ver o Senhor. Ele é nosso amigo, ele está próximo, mas sabe, a mulher que pega o perfume mais caro no vaso de alabastro e chega lá para derramar, mesmo sabendo que ele estava lá o tempo inteiro do lado dela. Então, é nessa complexidade desse relacionamento que a gente vai vivendo. Como a gente já leu aqui, quando a gente pensa que Deus é esse que está em toda parte, porque de fato
em Atos 17 diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não é? E o texto é muito bonito, né? Depois, se puderem ler. Vamos ler, né? Está acabando. Atos 17, 26 a 28. De um só. Só para contextualizar. É lá no Areópago, Paulo está pregando, né? Em Atenas, falando do Deus desconhecido. E aí ele está falando, no meio do discurso dele, ele fala isso. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Que coisa linda, né? É lindo demais, é lindo demais. Então, qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa dificuldade de entender? Se o Senhor está perto, se não existe vida fora dele, como que a gente consegue viver? Primeiro, de maneira relapsa. Como que esse Deus maravilhoso está o tempo inteiro ao nosso redor e a gente consegue, às vezes, estar entediado. É estranho, né? Ao mesmo tempo, de repente, você se dá conta. É uma coisa incrível, não é? Essa inspiração que, de repente, o Senhor resolve se revelar. E é interessante agora, para realmente terminar, eu queria ver aqui o final do texto que a gente leu, quando fala do altar para o holocausto. Provavelmente para mostrar que esse medo ele existe quando a gente está em pecado. Ou seja, é necessário remissão, é necessário sacrifício. Esse altar de holocausto, ele é colocado aqui justamente para que haja esse acesso. E no versículo 26, ele fala assim: não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Isso aqui dá muito a pensar, porque essa vontade nossa, sabe, de querer, nessa nossa realidade em que nele nos movemos e tudo mais, de querer ver o Senhor, isso pode nos levar a trocar a ordem das coisas, né? Como a gente leu lá, não farás outros deuses, a gente falou muito sobre isso, da gente criar ídolos. Às vezes, o nosso próprio Deus, transformando ele em ídolo. E a gente não entende que, quando a gente faz esse movimento de achar que nós é que decidimos, né, quando vamos nos encontrar, a gente se expõe ao ridículo. Né? A nossa nudez é exposta.